pra diferenciar que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Atropelando os sinais, a história vai repetindo os erros que o homem traz. O mundo segue girando, carente de amor e paz. Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais. O que seria do caos sem a paz? O que seria da dor sem o que lhe apraz? O que seria do não sem o talvez e o sim? O que seria de mim? O que seria de nós? A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser,
acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Peça felicidade. Olá, pessoal. Uma boa tarde para todas as pessoas que se conectaram aqui com a gente. Eu sou Érica Alves, atual responsável pela área de cultura, diversidade e inclusão aqui na TIM. Antes de começarmos, eu vou me audiodescrever para ser inclusiva com todas as pessoas. Eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos, meio ondulados na altura aqui do queixo. Estou vestindo hoje uma camiseta creme, um brinco também com algumas pedras da mesma cor. Ao meu fundo tenho os nossos 6 valores culturais aqui da TIM, que é o valor Promova a Inclusão. Pessoal, para mim é um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Esse TIM Convida é super especial, bem importante para a gente poder conversar um pouco. Eu vou ter a oportunidade de mediar uma conversa super potente aqui para a gente conversar um pouco com uma pessoa que sabe muito sobre o assunto, sobre como podemos construir uma cultura inclusiva que valorize genuinamente e acredite no potencial e nos múltiplos talentos das pessoas com deficiência. A gente vai discutir um pouco sobre o que cabe a nós para promovermos juntos e juntas um ambiente de segurança psicológica e um ambiente que, de fato, favoreça a carreira e o crescimento dessas pessoas. Que atitudes a gente precisa ter ou transformar para a gente respeitar e valorizar ainda mais as pessoas com deficiência do nosso time, para que elas deslanchem na carreira com confiança, de forma autônoma e protagonista. E para esse bate-papo, a gente convidou uma pessoa que tem lugar de fala e muita experiência na temática, que é o querido Guilherme Bara. O Guilherme é TED Speaker, especialista e consultor em diversidade e inclusão na MAC Consultoria, já tendo auxiliado mais de 60 grandes empresas aí nos últimos 2 anos, nas áreas de desenvolvimento, implementação e gestão de programas corporativos de diversidade e inclusão. Ao longo da carreira, o Guilherme já atuou em empresas, no governo e no terceiro setor, e já realizou mais de 600 apresentações para diferentes públicos. Guilherme, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você com a gente aqui nessa sexta-feira. Fique à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre você. Bem-vindo. Olá, Érica, que prazer estar aqui com vocês, aqui com cada pessoa aqui que trabalha na TIM, quem nos acompanha também de fora.
Então, só complementando, eu sou o Guilherme Bara, eu sou consultor e palestrante aí em 2 temas, no tema de diversidade e também no tema de compliance, no que diz, né, nas partes de assédio moral, assédio sexual, discriminação, que não é, né, assédio não é o nosso tema hoje. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, olho castanho, estou vestindo uma camisa azul clara, estou no meu escritório, onde tem um fundo cinza. Eu sou cego, eu tenho deficiência visual, eu perdi a visão ao longo da vida, aos poucos, ali principalmente na fase da adolescência, em virtude de uma situação chamada retinose pigmentada, que é uma situação que, falando aqui de maneira simplificada e até um pouco leiga, vai parando, o sangue para aos poucos de irrigar as células da retina. E vai ser muito bacana hoje bater um papo com cada um de vocês, para que, assim, a gente perceba, como você bem falou, Érica, o que a gente tem a ver com isso, né? O convite é esse, para quem saia da arquibancada, nesse lugar de julgar, de dar like, de dar dislike, e vá para o campo mesmo, né? Porque é no campo que, às vezes, a bola vem pingando, rolando, macia para você, e cara a cara com o goleiro, você chuta para fora. Então, assumir a responsabilidade é saber que a gente é vulnerável, mas saber que a gente tem que agir mais e torcer menos para as coisas avançarem. Perfeito. Muito obrigada, Guilherme, mais uma vez. Super obrigada por estar com a gente e nos ajudar nesse desafio de evoluir a nossa cultura inclusiva cada vez mais, com mais representatividade. A gente tem alguns desafios aqui na companhia e a gente tem certeza que você vai nos ajudar aqui nessa tarde de hoje. Guilherme, eu queria começar fazendo uma pergunta, que é o seguinte: nesse mundo que ainda tem muitos desafios, não é só dentro da TIM, fora da TIM também, tem muitos desafios aí causados pelo capacitismo estrutural. Queria que você contasse um pouco para a gente das suas experiências, desde quando você adquiriu a deficiência, como você já nos falou agora há pouco. Como é que foi esse processo de adaptação da sua nova realidade na empresa em que você trabalhava na época, enfim, ou nas que você veio a trabalhar depois? Como é que foi isso na sua rotina profissional, com colegas de equipe, com liderança? Você pode compartilhar um pouquinho dessa sua história? Boa, ótimo. Só para checar, minha câmera está ligada ok aí para vocês, né, Érica? Tá ótimo, o som Tá. também tá ótimo, tá tudo ok. Tá, perfeito. Então, assim, eu adquiri a deficiência aos poucos. Então, quando eu fiquei cego, de fato, eu já tinha ali 16, 17 anos, eu estava terminando, na época eu chamava colegial, né, o ensino médio agora, e entrando na faculdade. Então, eu já entrei no mercado de trabalho sendo cego. O que eu percebi? Eu percebi que, né, esse capacitismo, o que é o capacitismo, para quem não está acostumado com essa expressão? É um viés que a gente tem, ou comportamento que a gente tem, em virtude de viés ou não, de associar automaticamente deficiência com incapacidade. Isso se manifesta de várias formas que a gente vai conversar aqui hoje. Mas o que eu percebia é que, baseado nesse viés que relaciona a pessoa com deficiência sempre assim, alguém que precisa ser assistido, ajudado, e não o contrário, as pessoas me tratavam assim, era meio um faz de conta, né? Sempre teve uma situação de infantilização. Então, assim, eu já era coordenador de marketing de uma empresa multinacional. Quando eu ia visitar, ou quando eu ia numa reunião onde as pessoas não me conheciam, tudo era falado no diminutivo, era tudo assim, infantilizando mesmo a relação. E o que eu percebia é que, como se esperava tão pouco de mim, em virtude da minha deficiência visual, qualquer coisa que eu fizesse, o pessoal achava o máximo. Assim, nossa, mas nossa, você manda e-mail, você responde rápido e-mail, hein? E daí você começa a ver uma outra face assim, né, desse comportamento, que são aqueles elogios por coisas comuns. Oh, então você manda, nossa, você responde rápido e-mail, hein? Você estava lá no 5º andar, agora já está no 7º, agora está no 8º, pô, você anda pela empresa inteira. Então, assim, e como se fosse, assim, as pessoas paravam para me elogiar em público por situações que, na verdade, não era aquilo que eu estava buscando na empresa. Eu não queria ser visto como um super-herói ou como exemplo de superação. Enquanto profissional, eu quero ser reconhecido, eu quero ser avaliado, eu quero ser desenvolvido, eu quero ser promovido. E quando você percebe que as pessoas te elogiam por coisas banais, você sabe que você está fora do jogo. Que você não está no mesmo jogo que as outras pessoas. Só que aí, o que eu percebi é que esse pêndulo que ia da infantilização para a superação, com o convívio, Érica, ele se equilibrava.
Claro que no começo eu ficava muito bravo quando me infantilizavam, eu ficava constrangido quando o elogio era dessa forma, mas quando eu percebi como a banda tocava ali, qual era o processo das pessoas em relação a mim, das outras pessoas em relação a mim, eu vi que, com o tempo, o convívio fazia, né? Inevitavelmente, iam ter situações onde essa romantização não ia conseguir perdurar. Então ia até aquela reunião que eu ia discordar de outra pessoa e a pessoa ia ficar, às vezes, incomodada. Ia ter uma situação da outra pessoa que ia me incomodar e eu ia trazer. Isso no aspecto profissional, mas também no aspecto social. Tem uma hora que a gente já está lá no happy hour e eu ia gostar, ser agradável, não ser agradável, e as outras pessoas também. Então, esse convívio vai desmistificando. Ele faz esse pêndulo que começa lá na infantilização, depois vai para a superação, me tornar, de fato, o Guilherme que tem uma deficiência visual, e a gente não deve negar a característica da deficiência, mas eu passo a não ser reduzido a essa característica. Então, esse foi um processo que, depois que eu vi que é assim que as coisas aconteciam, eu comecei a ficar mais tranquilo e deixei fluir mais. Agora, só prolongando um pouco essa resposta, assim, parte desse desafio, ainda mais eu que adquiri, né, fui perdendo, embora seja genético, eu fui perdendo a visão aos poucos, parte era comigo mesmo, Érica. Era o meu processo de aceitar a minha condição, o meu processo de falar tranquilamente sobre esse tema, porque quando eu não falava tranquilamente, as pessoas entendiam que era um tabu. E elas tinham dúvidas, né, o que eu poderia, o que eu não poderia fazer, só que como eu tratava como tabu, as pessoas não perguntavam. E quando elas não perguntam e têm dúvidas, consciente ou inconscientemente, elas se afastavam. Então, a partir do momento que eu assumi, que eu lidei melhor com essas questões, as pessoas ficaram mais à vontade para interagir, para perguntar, até para errar. Né? Então, claro que não é simples esse processo de aceitar, mas ele foi fundamental também na minha trajetória. E partindo dessa, antes da gente seguir um script aqui que a gente preparou, é óbvio que a conversa vai nos levar para outros caminhos, isso é ótimo, mas trazendo um pouco desse elemento que você disse, que você se colocou mais aberto para que as pessoas pudessem perguntar. Como é que você percebia, assim, que tipo de perguntas você percebia que as pessoas tinham receio de fazer? E como foi o seu posicionamento para transformar esse ambiente para que as pessoas ficassem mais à vontade de fazer as perguntas, para que elas não errassem? Como é que foi esse processo para você e para as pessoas? Então, isso aconteceu comigo, e eu vejo acontecendo com outras pessoas que me relatam que têm deficiência, sobretudo quando você tem uma deficiência que, entre aspas, você acha que dá para, assim, você acha que dá para disfarçar. Então, isso aconteceu muito quando eu tinha baixa visão. Quando eu tinha baixa visão, as pessoas tinham dificuldade de perguntar se eu estava enxergando ou não, porque eu não dava essa abertura, porque eu fingia que estava enxergando tudo. Né? Eu fingia, eu não queria, eu já criava um tabu. Então, como que eu vou perguntar para ele se ele finge que está enxergando? Como que eu vou perguntar se ele sabe que está na lousa, se ele finge que sabe? Né? Então, só que aí eu costumo brincar, e não é brincadeira, na verdade, que felizmente teve uma hora que tudo começou a dar errado, Érica. Porque o que eu fazia? Eu falava assim, bengala é coisa de cego. Imagina que eu vou usar bengala. Aí vão achar que eu sou cego. E eu esbarrar em tudo quanto é lugar, eu achava que ninguém ia perceber que eu tinha dificuldade visual. Braille, meu Deus, Braille é coisa muito de cego. Imagina que eu vou usar Braille. Só que, como eu falei, uma hora as coisas começaram a dar errado. Né? Eu comecei a entrar na porta fechada, eu comecei a tropeçar no degrau que eu fingia ver. Eu, que sou hétero, no caso, começava a chavecar as meninas erradas. Né? Mas chavequei várias certas também, viu, Érica? E aí, caiu a minha ficha que eu assumi a minha condição e, consequentemente, ir atrás dos recursos, e isso que ia me deixar mais pleno, mais forte. Né? E quando eu aceitei, eu lembro que teve um fator bem fácil de perceber a diferença. Né? Quando eu estava no ensino médio, eu ainda tinha dificuldade em aceitar a minha condição. E meus amigos, por mais que a gente tinha uma relação boa, eu via que na parte social, de ir para uma festa, para uma viagem, eles me excluíam. Mas não porque eles eram malvados ou insensíveis, porque eles não se sentiam à vontade para perguntar o que eu precisava, o que eu não precisava. Isso partia muito de mim também. Já na faculdade, onde eu lidava muito melhor com o tema, a minha inclusão foi completamente diferente. Todo mundo ficava à vontade. E, inclusive, para perguntar, e mais do que isso é importante para quem tem deficiência, né? Talvez alguns se identifiquem, mas, assim, gente,
a relação saudável, ela passa pela liberdade do erro. Quando as pessoas não ficam à vontade para errar com você, é porque não tem relação. Aliás, uma relação onde você perde a intimidade do erro, essa relação está morrendo. Qualquer relação que eu estou falando aqui, conjugal, de namoro, de amizade, né? Claro que a gente não gosta que errem com a gente. Gente, mas se eu não tivesse deficiência visual, eu não saberia quase nada desse tema. Aliás, você que está me assistindo, que tem deficiência visual, provavelmente você deve saber muito pouco de deficiência auditiva, e quem tem deficiência auditiva deve saber pouco de deficiência intelectual, que deve saber pouco de deficiência física. Todo mundo é vulnerável. Pode perceber que seus melhores amigos, os familiares que você ama e que te amam, às vezes erram com você. E quando eu falo isso, Guilherme, você quer que eu passe pano? Você quer que eu chore sozinho no canto? Não quero que passe pano. A gente precisa falar do que nos incomoda, a gente precisa trazer o nosso sentimento e trazer sugestão de solução. Mas fazendo isso, construindo ponte e não muro, porque todo mundo é vulnerável nessa conversa, né, Érica? Perfeito, Guilherme. E aí, fazendo um gancho também com isso, a gente sabe que tem questões que são dúvidas e que as pessoas realmente, pessoas sem deficiência, não sabem às vezes muito como agir, mas também tem algumas questões que às vezes são discriminações um pouco mais explícitas, né, que às vezes são evitadas no contexto corporativo, mas que algumas dessas discriminações são disfarçadas de alguma desculpa ou disfarçado de barreira, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, desses preconceitos que são disfarçados de falta de entendimento, porque eu acho que vale a gente colocar em dois lados diferentes, né? Tem aquelas pessoas que realmente têm dúvidas genuínas e a humildade de perguntar para a pessoa com deficiência como fazer, e tem aquelas pessoas que, de fato, têm aí um preconceito mais, um pouco mais explícito. E aí, o que você sugere, né, pensando nisso, como é que você percebe que essas atitudes podem minar a autoconfiança e a segurança psicológica das pessoas com deficiência e como as pessoas com deficiência podem se posicionar diante disso para que essa autoconfiança não seja minada, sabe? Queria que você também falasse um pouco sobre isso, sobre essa diferença. Aí você até, né, de maneira até para ficar mais didática, separou em 2 grupos de pessoas. Eu diria que assim, todas as pessoas têm um pouco dessas 2 características que você colocou. Entendi. Tem hora que a gente tem um comportamento, né, que é por uma dúvida legítima, tem hora que a gente não tem foco na solução, a gente tem foco no problema. E isso mascara a dificuldade que a gente tem nesse tema. Porque, assim, a grande dificuldade que eu percebo das pessoas que não têm deficiência com esse nosso tema, com o tema da pessoa com deficiência, é que, assim, o nosso tema, ele não enfrenta, como outros pilares da diversidade, infelizmente, enfrentam, resistências ideológicas ou por interpretação de religião. Então, por que as pessoas têm dificuldade de incluir? Por alguns motivos. Mas um primeiro, talvez, deles é que as pessoas morrem de medo de errar com a pessoa com deficiência. Porque quem é a pessoa com deficiência no inconsciente da sociedade? Pô, já é um cara que, coitado do cara, não enxerga, ou não ouve, ou não anda, pô, deve ser a vida dele muito difícil. Imagina se eu, na interação com esse cara ou com essa mulher, vou lá e erro com essa pessoa. Aí que eu vou para o inferno direto. E daí o que as pessoas fazem? Buscam aprender? Não. Elas evitam o contato. Porque aí não tem chance dela errar. Então, o que eu quero dizer para você que está nos assistindo é assim, nem precisa se preocupar com isso, porque com medo ou sem medo, eu garanto, você vai errar. E eu vou te falar, a real, que o problema não é exatamente errar, porque, infelizmente, quem tem deficiência, como eu, a gente está acostumado que errem com a gente. E não erram com a gente só no escritório, na empresa, erram com a gente na balada, no transporte, no restaurante, na nossa casa erram com a gente. Gente, o problema não é errar, o problema é não se abrir para aprender. E se abrir para aprender, eu sei que parece uma frase forte, de impacto, linda para a gente colocar no LinkedIn daqui a pouco. Mas ele é mais difícil do que parece, porque se abrir para aprender passa por a gente reconhecer a nossa própria vulnerabilidade. E a gente tem muita dificuldade em reconhecer a própria vulnerabilidade. Vamos pegar no mundo corporativo, né? Eu costumo dizer, o que a gente constata? Ainda bem que existem 3 áreas no mundo corporativo. O RH, TI e o jurídico, para a gente colocar a culpa de tudo na empresa, né? Na nossa vida pessoal, você que está me assistindo, você vai na terapia para quê? Para falar mal do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da empresa, do chefe, do seu irmão. Nunca é com a gente o B.O. A gente tem uma enorme dificuldade em reconhecer vulnerabilidade. O líder corporativo, então, ele se sente assim como se ele vivesse num Big Brother corporativo.
onde todo mundo está reparando tudo o que ele faz. Então, ele não quer mostrar vulnerabilidade. E eu posso te falar, líder que está me assistindo, realmente todo mundo repara em tudo que você faz. Inclusive na dificuldade que você tem em lidar com a própria vulnerabilidade. E, felizmente, alguns líderes perceberam que reconhecer e lidar com vulnerabilidade aproxima ele da equipe, o humaniza, aumenta o engajamento dele. E lidar com a vulnerabilidade, a partir daí, qual a orientação que eu dou para as pessoas que não têm deficiência e que têm dúvidas? Para você diminuir o viés que você tem, a gente vai falar bastante sobre viés daqui a pouco, pergunte mais e deduza menos. Porque é aí que mora esse capacitismo. Esse viés que relaciona a deficiência com incapacidade. É da sua fantasia, é quando você deduz. Então, se você não sabe o que uma pessoa com deficiência pode fazer, não deduz, eu acho que uma pessoa cega não pode mexer no computador. Pergunta para ela, talvez ela possa, talvez ela não possa. Não sei se ela vai poder viajar sozinha. Eu vou livrá-la disso, eu vou mandar outra pessoa no lugar. E com isso você está prejudicando a carreira dela. Guilherme, o que eu faço? Eu mando ela viajar e ponho na mão de Deus e rezo para dar tudo certo? Não, você divide com ela a situação. Você fala, olha, eu pensei em você em viajar para tal lugar. Como que é para você? Dá, não dá, desde que você tenha tal suporte? Dê a chance para o sim. Né? Então, eu vejo muito esse desafio de a gente perguntar mais e deduzir menos, porque daí o impacto do nosso capacitismo vai ser muito menor. Perfeito, Guilherme. E aí você falou de vieses inconscientes, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim. Ainda eu, como RH, e conversando com RH de outras empresas, a gente ainda vê muito presente na pauta de inclusão de pessoas com deficiência uma certa síndrome da excelência, né? Por exemplo, quando a gente tem posições, né, tem vagas abertas que não exigem tanta experiência, onde geralmente é apostado mais no potencial e talento da pessoa candidata do que cumprir 100%, né? A gente aposta mais no potencial do que no cumprimento de 100% dos requisitos da vaga. Mas a sensação que a gente tem é que quando o RH anuncia alguma vaga dedicada a profissionais com deficiência, esse fator aposta no talento, ela é retirada de contexto e se torna fundamental vir uma pessoa 100% completa, né? Muitas vezes, quando a pessoa é sem deficiência, se aposta no talento, mas ela vai ter uns 2, 3, 5, 6 meses para se desenvolver e vai chegar lá. E quando é com uma pessoa com deficiência, parece que a tolerância para uma curva de aprendizagem é um pouco menor. Isso não sou eu que estou dizendo, várias pessoas de RH trazem um pouco desse relato. O que acontece esse fenômeno capacitista? Como é que você consegue nos ajudar a entender um pouco esse fenômeno? E nesse momento aqui, nessa live, como é que a gente pode fazer para quebrar esses vieses, Guilherme? Bom, Ajuda a gente. Acho que aqui tem 2 pontos que estão interligados, né? Que a gente fala um pouquinho de vieses e um pouquinho desse fenômeno, que tem muito a ver com foco na solução e foco no problema, e a gente tem foco no problema em função do viés que a gente tem. Mas eu vou dividir, porque acho que vai ficar mais fácil de eu transmitir a mensagem. Então, assim, o que é viés inconsciente, gente? Viés inconsciente nada mais é do que, para falar de maneira bem simplificada, é o nome Nutella para preconceito, tá? Todos nós temos preconceito. Todos nós. Eu tenho um pouco. Não, todo mundo tem muito. Por quê? Porque, gente, essa é a dinâmica que o nosso cérebro adotou para tomar tanta decisão na vida. Todo dia a gente toma milhares de decisões, milhares. Não tem como o nosso cérebro se aprofundar em tudo que ele decide. Tem estudo que mostra que em 97% das decisões o nosso cérebro não consegue se aprofundar. Ele decide com base em quê? Média, estereótipo, experiência, vivência, estatística. Qual que é a nossa vivência? Qual que é o nosso viés em relação à pessoa com deficiência? É de vê-la normalmente em 2 lugares, ou de coitadinha ou de super-herói. E nenhuma dessas situações conversa com o ambiente corporativo. Mas por que você tem isso? Né? Por que a gente tem esse viés em relação à pessoa com deficiência? Porque a gente é malvado? Talvez não. Talvez seja porque a gente passou a vida inteira, a gente nasceu, a gente cresceu vendo sempre a pessoa com deficiência onde? Na propaganda, fazendo você chorar para doar mais, na esquina pedindo dinheiro. E existe, de fato, uma relação entre deficiência e vulnerabilidade social. Pode doar, tá tudo certo. Só que a pessoa com deficiência não está só ali. Só que quando a gente não vê ela ali, a gente vê lá no outro oposto. A gente vê como super-herói, sabe? A gente teve agora a Paralimpíada, e daí começa aquele papo assim, Guilherme, você viu? O rapaz não tem 2 pernas, 1 braço, e ele nada, e ele tá sempre sorrindo, você vê? E eu reclamo da minha unha encravada, você viu isso? Gente, o papel social da pessoa com deficiência não é servir de consolo para sua unha encravada.
E, aliás, quando você tem esse sentimento, você está partindo de uma premissa que é um pouco egocêntrica, que diz que a única possibilidade de ser feliz é a sua referência de felicidade. Você não consegue se conectar com a referência do outro. Mas, tirando essa parte terapêutica, assim, eu vejo muita empresa nessa questão do super-herói que, assim, no Dia da Mulher faz o quê? Traz a Luísa Trajano. A Luísa Trajano faz uma palestra maravilhosa, linda. Daí, no Dia da Consciência Negra, traz a Jamila, maravilhosa, a Rachel, minha amiga, excelente. E no Dia da Pessoa com Deficiência, eu vejo muita empresa que parece que mede o sucesso do evento pelo quanto a galera vai chorar no final. Conta uma história emocionante, tal. Normalmente, sei lá, traz um atleta que fala que a vida dele era linda, dele teve um acidente, quase morreu, e aí ele tem um desafio enorme de ter fisioterapia, recebe a notícia que não vai ter alguns movimentos mais, tal, e para encurtar essa história, 6 anos depois, ele é tricampeão interplanetário de natação. E todo mundo chora, se emociona. E a gente fecha o evento com a banda, e a galera tem paralisia cerebral, sabe? E eles tocam tão bem, mas tão bem que nem parece que tem deficiência. Porque se pareceu, ferrou, não pode parecer muito. E aí que todo mundo chora com força. Só que, gente, se o nosso objetivo é a inclusão do profissional com deficiência, a gente está indo no caminho contrário. Porque quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente está reforçando um lugar de personagem para a pessoa com deficiência. Vamos lembrar que empresas como a TIM não contratam nem atleta nem músico. O que a gente precisa te falar é o que uma pessoa cega precisa para mexer num computador. E você nem imagina, você que está me assistindo, que isso é possível muitas vezes. E que chance de você cogitar de contratar alguém que você imagina que não mexe no computador. O que você precisa saber é como se comunicar com a pessoa surda. É saber, né, que boa parte das pessoas com deficiência auditiva ouvem, em função de um aparelho, de um implante coclear. E aqui vem a outra parte, que é essa questão do boicote. Eu ouço muita história assim. Guilherme, você sabe que eu adoro esse tema da pessoa com deficiência, né? Eu tenho até um sobrinho que tem deficiência, ele é um exemplo de superação, orgulho da família. É que na minha área não dá. Na minha área não dá, eu gostaria muito de ter, eu me sensibilizo, até vi outro dia um filme do pessoal que tem síndrome de Down e tal. É que na minha área não dá porque tem 3 degraus, sabe? Tem 3 degraus. Parece que o cara procurou com lupa os degraus para falar que não pode. E ele falou, viu, ó, pessoal como eu sou do bem, eu não quero trazer problemas para a pessoa. E de fato, gente, não deveria ter esses 3 degraus, mas o degrau é um problema para quem usa cadeira de rodas e para poucas deficiências. Não é um problema para quem tem deficiência visual, não é um problema para quem tem deficiência intelectual, não é um problema para quem tem deficiência auditiva e para parte das deficiências físicas. O que eu quero trazer com isso, gente, é que vocês explorem aquilo que vai fazer vocês serem vencedores ou perdedores na vida, que é ter foco na solução ou foco no problema. Você pode ir correndo lá para a Érica e falar, Érica, a gente tentou, mas o EPI não entrou na perna do rapaz, você viu que pena? Você ligou para o fornecedor de EPI para ver se dá para adaptar? Talvez não dê. Mas esse foco na solução que a gente precisa ter, e tem uma outra parte, Érica, que a gente pode falar daqui a pouquinho, que é o alinhamento de expectativa em relação a desempenho. Só para minha resposta não ficar muito longa aqui. Perfeito, eu estou aqui fazendo várias anotações, porque realmente está promovendo reflexões aqui que as pessoas estão colocando nos comentários. Estão muito, muito satisfeitas de estarem aprendendo de forma tão simples, assim com você, Guilherme. Já agradeço de antemão. E aí, nessa linha de pensamento, como você acabou de falar, a gente discutiu um pouco sobre os desafios de inclusão nos momentos de recrutamento e seleção e o quanto as áreas estão dispostas e abertas a essa inclusão genuína. Mas uma vez que a pessoa com deficiência chega no nosso time, passa a fazer parte da TIM, é muito comum esse viés confirmatório de incapacidade vir à tona em algumas situações que não fazem o menor sentido, né? Então, é muito comum, assim, quando uma pessoa com deficiência, em algum momento pontual, não faz uma entrega 100% conforme deveria fazer, e muitas vezes a liderança, ou isso também é comum em outras empresas, tá? A gente também conversa com outras e não é uma questão só TIM, infelizmente, né? É meio generalizado. E muitas vezes essa questão da pessoa não ser capaz, né, de atingir aquele 100% da meta desejada por conta da deficiência, né? Que exercício a gente precisa fazer para não contratar pessoas com deficiência já pensando em desligar? Boa. Né? Porque assim, Olha, a gente como RH faz muito esse exercício e às vezes a gente encontra resistências, né? Ou exatamente esses aspectos que você falou, essa alusão que você fez dos 3 degraus para uma pessoa com síndrome de Down, que nada tem a ver, né, uma coisa com a outra. Então, que exercício a gente faz para que
a liderança, as equipes estejam mais abertas para não contratar pessoas com deficiência, já pensando em desligar na primeira questão que a pessoa não atingir aquilo que foi esperado? Bom, aqui, acho que essa resposta ela tem que ser direta e sincera. Porque eu vou te confessar, Érica, que nós, palestrantes, às vezes a gente dá uma mentidinha na palestra, sabe? A gente gosta de mentir. E hoje eu vou revelar essa mentira, tá? Revela. Gente, quem falar para vocês que em qualquer situação, pessoa com deficiência pode fazer tudo, tá enganando vocês. Essa pessoa é boa para ganhar like no Instagram, sabe? Um post fofo. Isso é mentira. Não é sempre que uma pessoa com deficiência pode fazer tudo. Agora, pode ter certeza, a pessoa com deficiência pode fazer bem mais coisas do que você imagina. E é essa chance para o sim que eu convido você a dar. Porque, assim, na área de recrutamento da TIM, ou de qualquer empresa, mas sobretudo de uma empresa que tem a força de marca da TIM, vai conseguir atrair algumas pessoas rodando ali de boa. E só que algumas pessoas provavelmente não vão chegar naquele ideal que você imaginava. Por quê? Porque as pessoas com deficiência nascem com um DNA para incapacidade? Não, gente, é só a gente pensar no gap estruturado que existe na sociedade. A escola onde você estudou, uma pessoa cega, com deficiência auditiva, com baixa visão, que, né, ela conseguia usufruir do ensino. Aliás, ela conseguia entrar na sua escola. Pensa só na sua escola. O professor estava preparado para se comunicar com aquela pessoa? E para chegar na escola, e a calçada, e o transporte? Isso quando a família, por várias questões, teve a coragem de levar essa pessoa para o mundo. O que eu quero dizer com isso é que, claro, que a TIM procura atrair as pessoas prontas. Algumas vão chegar prontas e outras vão chegar minimamente prontas. O que eu quero dizer com isso, gestor, porque se eu te falo que a pessoa com deficiência pode tudo sempre, você sai dessa conversa falando aqui só tem um dia, ou eu empato ou eu perco, né? Porque se ela pode tudo sempre, eu estou recebendo quase que um semideus na mão, se der errado a culpa é minha. E o que eu quero dizer é que algumas pessoas vão contar com a sua capacitação, com o seu papel em complementar a capacitação dela. O que eu quero dizer é que se der certo, você é corresponsável, e não se der errado, você é culpado. Guilherme, então eu não devo cobrar igual uma pessoa com e sem deficiência? Você tem que cobrar no que foi acordado. Se a deficiência dela, em função de qualquer barreira, trouxer alguma limitação, e isso precisa ser falado explicitamente, a partir da capacidade de entrega dela, você vai combinar a expectativa. E em cima disso, você vai cobrar, sim. E tem que cobrar. E aí vem um outro ponto que as pessoas têm muita dúvida, eu sinto, Érica. Quase todo cliente meu traz esse ponto. Guilherme, mas eu posso perguntar da deficiência numa entrevista ou na hora de dar um feedback? Eu não estou sendo invasivo? Gente, você tem que perguntar da deficiência. O cuidado que você... Porque se você não pergunta numa entrevista, você vai ficar com a fantasia que você tem em relação ao tema. E essa fantasia normalmente relaciona a deficiência com incapacidade. Claro, o cuidado que a gente sugere você ter é não reduza a conversa a esse tema. Você vai abordar as questões técnicas, comportamentais, como você faz em qualquer entrevista. E tem uma hora que você vai falar, olha, as tarefas aqui são essas, essas e essas. O ambiente físico que você vai trabalhar é esse aqui. Tem alguma questão de acessibilidade, algum suporte que você precise? Simples assim. Assim, a hora da entrevista não é a hora de tirar dúvida se seu irmão tem deficiência, seu filho tem... Isso aí é conversa de boteco que você vai ter no boteco quando você tiver intimidade com a pessoa. E mesmo que ela, sei lá, ela tem visão monocular, ela dirige carro, ela não precisa de nada, Guilherme, tá na cara. Por que eu vou perguntar? Pergunta sim, porque aí ela vai perceber que o tema dela não é tabu, que ela não vai precisar deixar parte dela em casa na hora que vier trabalhar. A gente precisa deixar esse tema leve. Porque hoje eu posso dizer para você, se eu entro hoje eu não preciso de nada, amanhã eu posso ver que eu preciso. E às vezes a pessoa com deficiência tem receio de falar da própria deficiência, porque aí, se eu falar da minha deficiência, aí que eu não vou ser promovido nunca mesmo. Né? Então a gente precisa deixar esse tema leve. Na hora de a gente comunicar os temas relacionados à pessoa com deficiência, focar no protagonismo e no profissional, sair do coitadinho super-herói, que às vezes a gente faz isso sem querer. Algumas pessoas com deficiência até gostam de vestir esse personagem. Né? Veste esse personagem, pode ter um benefício de curto prazo, né? Sabe, na hora que o bicho pega, sabe, eu tô lá, eu tenho deficiência, eu fiz uma coisa que eu sei que é errada, eu pego e não tem nada a ver, mas eu vou falar que foi em virtude da minha deficiência, ninguém vai saber mesmo, daí eu me livro daquela situação. Só que isso, assim, essa atitude vai cobrar o preço ali na frente, porque você vai começar a ser percebido como alguém faz de conta. Então, nós que temos deficiência, a gente também tem que ser honesto nessa relação. Perfeito, Guilherme. Obrigada.
E aí, Guilherme, eu também queria trazer uma provocação, voltando um pouco ao início da nossa conversa, né? Eu falei que a gente ia trazer para cá justamente umas provocações de que, como todos nós podemos fazer alguma coisa. E quando a gente observa a evolução de programas de diversidade e inclusão nas organizações, né, isso tem avançado bastante, na TIM, em diversos segmentos da indústria, mas eu acho que vale a gente evoluir para uma provocação saudável de que não se trata de uma pauta de RH, né? Que é responsável por contratar, por desenhar os programas, obviamente, treinar e desenvolver. Na verdade, quando a gente fala em inclusão genuína, em uma cultura inclusiva, né? E também em acessibilidade, a gente fala com vários departamentos, várias áreas da companhia, né? Eu preciso envolver departamento financeiro, marketing, tecnologia, área de logística, suprimentos, engenharia. A gente mesmo, só trazendo um exemplo, a gente está trabalhando até hoje, eu e o Felipe, que está aqui com a gente, no plano de ação corporativa do Censo, que traz alguns aspectos de acessibilidade que a gente precisa evoluir ainda na TIM. Isso envolve tantas pessoas de tantas áreas, que é como se nós de RH fôssemos só os PMOs desse projeto, sabe, dessa iniciativa, porque a gente mesmo não tem tanta atuação nesse aspecto, a gente mais provoca as outras áreas. E aí, o quanto, eu queria que você pontuasse para a gente, para quem está aqui, a gente tem gente de várias áreas da companhia, de diversas diretorias, como que essas pessoas todas podem olhar para o seu dia a dia, para os seus processos, para as suas entregas, e entenderem que elas também precisam ser inclusivas em tudo que elas fazem, e que é muito além de RH. O RH, assim como comunicação, assim como jurídico, né? Acho que todo mundo sabe, acho que mais vale lembrar que são áreas de suporte, áreas funcionais, que são estratégicas e que dão suporte para a execução dos negócios. Né? Uhum. Quem garante a segurança da empresa não é exatamente a área de segurança lá que fica com o papel de polícia andando lado a lado com cada pessoa, é o comportamento seguro de cada colaborador da TIM. Quem garante que a gente está na conformidade em relação à legislação não é o jurídico que fica com lupa andando, vendo tudo o que você faz. Não, são as suas atitudes de líder ou de colaborador que têm que estar dentro da conformidade. E quando a gente fala de diversidade, de inclusão, de respeito, gente, mais do que nunca isso envolve comportamento individual. E aí fala com uma competência, né, presente em várias empresas, que é a atitude de dono. Essa conversa é com você. É com você que está nos assistindo agora, porque talvez, conforme a gente fale aqui, você está lembrando, tem um gerente totalmente sem noção, e ele nem está na live. Tem um ali que está vendo, acho que ele deve estar até constrangido. Eu posso trazer meu primo aqui, que faz tudo errado? Beleza, pode trazer seu primo, é legal que o gerente aprenda, mas a conversa aqui é com você. O que você que está apontando o dedo faz no seu dia a dia? Porque quem faz, às vezes, a piadinha ali, né, a piadinha inadequada no café, não é só o gestor, é todo mundo. Né? Quem às vezes vê uma pessoa com deficiência e finge que não viu, né? É na hora de almoçar, dá um jeito de bem naquele dia no banco. Você não vai para 10 anos no banco, mas naquele dia você lembrou que tem que pegar um boleto lá de alguma coisa. É você. Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente precisa ter essa atitude inclusiva. Mesmo sabendo que a gente pode errar. E um comportamento, Érica, que é muito importante, assim, na relação com a pessoa, aliás, na relação interpessoal, mas eu vou trazer aqui a questão da pessoa com deficiência. Né? É a gente, como as pessoas sem deficiência estão pouco acostumadas a conviver com pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, então tem muita fantasia, tem muito desconhecimento. Guilherme, o que eu faço? Onde que eu pego o manual de lidar com a pessoa com deficiência? Certamente a TIM tem vários materiais, mas a coisa mais fácil é você perguntar. Perguntar e respeitar a resposta. Vamos falar de alguns mitos que impactam muito. Assim, por exemplo, eu tenho deficiência visual. Uma coisa que sempre acontece comigo. Eu chego no aeroporto, eu chego no meu cliente, eu chego em qualquer espaço, eu estou com alguém. Alguém vai lá me receber. Tá? E essa pessoa não faz por maldade, ela faz a melhor das intenções. Ela fala, Guilherme, vamos ali que tem uma rampa para você. Eu falo, não, mas para mim degrau é de boa. Né? Não, mas Guilherme, não custa nada, vamos lá que é mais seguro. Vamos lá, não. Aqui a gente preza pela segurança da empresa. Vamos pela rampa. Por que eu não gosto disso? Por dois motivos. Primeiro, que eu vou ter que ir lá longe, sendo que o degrau estava na minha frente, e eu não tenho problema com degrau. Na verdade, a outra pessoa que tem medo de me guiar no degrau. E todo mundo que está vendo aquela cena está recebendo que mensagem? Uma pessoa cega não pode trabalhar onde tem degrau. Percebe quantas portas já se fecharam para mim?
Ah, mas se não tiver piso podotátil, a gente não contrata a pessoa cega. É a justificativa fofa para não incluir. Eu nunca trabalhei num lugar que tivesse. O ideal é que tenha, mas se não tiver, gente, não é isso que faz falta. Outro dia, eu sempre comento disso, né? Uma gestora falou para mim, Guilherme, eu adoro esse tema. Uma vice-presidente de uma empresa grande, a gente só ainda não contrata muito pessoas com deficiência porque a acessibilidade não está ainda tão boa, sabe? A gente precisa melhorar o entorno, os restaurantes, as calçadas. E eu falei para ela, pô, é um ponto interessante o seu, bacana a sua preocupação. Mas daí eu perguntei para ela, eu falei, você, enquanto mulher, ela trabalhava no setor automotivo, como que é ser mulher executiva no setor automotivo? Ela falou, ih, Guilherme, é muito difícil, viu? É um perrengue, você nem imagina. Eu sou a única diretora aqui, sabe? A única vice-presidente. Na reunião de executiva, na hora que tem que fazer a ata, não sei se é de propósito, mas todo mundo olha para mim. Aliás, na hora de servir o café, eles olham para mim. Quando eu vou visitar um cliente, eles acham que eu sou, sei lá, alguém da equipe. Eles ficam esperando o vice-presidente chegar, o homem. Eu falei, caramba, que coisa, hein? Eu era mentor dela, eu falei, então vou te dar uma sugestão. Pede as contas e volta só quando o ambiente estiver excelente para a mulher aí. Ela falou, nossa, Guilherme, eu te pago uma grana de mentoria para você me dar um conselho esdrúxulo desses, meu querido. Eu falei, mas não é isso que você acabou de falar que faz com as pessoas com deficiência, que você vai esperar um mundo ideal para incluir? E aí que caiu a ficha dela, que é a presença dela enquanto mulher que vai acelerar o processo de equidade de gênero ali. Gente, como é a presença da pessoa com deficiência que vai fazer você reparar naquele obstáculo, que vai fazer você dar senso de urgência para as questões de acessibilidade. E mais do que isso, vai fazer você perceber que, na maioria das vezes, os ajustes são mínimos, são simples, são fáceis. Uma orientação também que é muito importante, a gente tem uma frase fofa, consagrada e muito errada, que é assim, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Vamos combinar, gente? Tem frase mais egocêntrica do que essa? Porque quando a gente fala isso, a gente está dizendo que a única referência do que é legal é a nossa. Então, se você é um cara que gosta de falar palavrão, gosta de xingar e não se importa em ser xingado, você pode xingar todo mundo. Se você quer ser adequado com a outra pessoa, faça com o outro o que o outro gostaria que fizesse com ele. E para você saber o que o outro precisa, pergunta para ele. E na sessão, a última das frases fofas equivocadas, né? Ah, eu me coloco no seu lugar, Guilherme. Não, você não se coloca, gente. Sabe por quê que você não se coloca no lugar de ninguém? Porque é impossível. Guilherme, mas claro que eu me coloco. Outro dia eu fiz lá o Jantar às Escuras, foi tão emocionante, eu fui com a minha namorada, meu namorado, foi até romântico, sabe? Eu vi como é ser cego e como é difícil, hein, Guilherme? Meu Deus, foi até na firma que a gente fez essa atividade. Gente, na verdade, você teve a experiência de não enxergar sob a referência de quem enxerga, que é completamente diferente da experiência de quem de fato é cego. Porque, Guilherme, mas deixa a gente se divertir um pouco, entre não fazer nada e fazer isso, vamos fazer isso. Não, é melhor não fazer nada. Se o objetivo é a inclusão profissional, o melhor é não fazer nada, porque esse tipo de atividade você vai fazer, você vai achar o máximo. Daí o RH vai perguntar para você, você adorou? Adorei, contei na minha casa, na minha família, foi mó legal. Beleza, então já que você gostou, me fala, porque a gente está pensando em contratar umas pessoas cegas para a sua equipe, o que você acha que ela pode fazer? Daí que você vai falar, agora que eu vi que não dá para fazer nada. Porque se eu pedir para todo mundo que está nos assistindo agora se vendar e a gente fizer um intervalo de 3 minutos, nesses 3 minutos, eu que sou cego, vou pegar meu celular, vou responder o WhatsApp, vou lá na cozinha, pego um café e vocês vão ficar parados com medo de se esborrachar. Vocês vão achar que não enxergar é muito pior do que de fato é. Porque vocês não estão preparados. Então, quer saber o que uma pessoa cega precisa ou pode ou não pode? Pergunta para ela. Quer saber o que uma pessoa que usa cadeira de rodas precisa? Pergunta para ela. Que aí você se conecta com a realidade do outro e não com a fantasia que você tem em relação ao outro. Muito obrigada pelas vastas explicações aqui. E agora, Guilherme, trazendo um pouco disso, dessa experiência dessa moça que você mentorou e um pouco daquilo, né, da gente nunca presumir o que a outra pessoa precisa. A gente sabe que várias pessoas com deficiência passam por experiências não muito bacanas e não tão inclusivas ao longo da sua evolução de carreira, em diferentes ambientes, em diferentes empresas. E a gente percebe em alguns casos pontuais, não generalizando, obviamente, mas a gente já percebeu aqui na TIM algumas pessoas com deficiência ainda
feridas por conta de experiências anteriores um pouco mais traumáticas, ou em ambientes em que duvidaram da sua capacidade, né, nas entregas que foram confiadas a elas. E isso impacta um pouco emocionalmente, né, a trajetória dessas pessoas. Como a gente pode trabalhar o apoio emocional e de carreira para essas pessoas com deficiência que já passaram por experiências que não foram muito boas e agora tem alguns autossabotadores, sabe? Ou síndrome do impostor, ou também se colocam nesse lugar de que vai ser difícil passar por cima de toda essa dificuldade que ela já vivenciou em experiências anteriores. Lembrando, a gente identifica casos pontuais, tá? Não é geral, mas existem e a gente fica preocupado realmente com o emocional dessas pessoas. Como que a gente, como RH, pode fazer, e aí RH e equipes e lideranças, e a própria pessoa? Tá, acho que aqui, assim, se o RH é área de suporte para outras questões, para essa também é. Você tem uma fala cuidadosa, respeitosa, até talvez como eu não sou uma pessoa com deficiência, eu tenho que ter muito respeito, eu vou ter uma abordagem um pouquinho diferente da sua, Érica. Fique à E aqui vontade, meu Guilherme. papo é com a pessoa com deficiência que está nos ouvindo aqui. Tá. Gente, a gente sabe que a dificuldade que a gente passa não é mimimi. A gente sabe que é real. Agora, você tem duas opções. Ou você reclama com razão, e fica parado na carreira e na vida com razão, porque o mundo é difícil para a gente mesmo, é um fato. É um fato. Ou você percebe que para vencer você vai precisar lidar com esse jogo, gente. Eu posso garantir para vocês, eu tenho uma notícia ruim para vocês. Antes da gente morrer, o mundo não vai estar 100% acessível. O capacitismo não vai acabar. Eu sei que a dificuldade é presente, está aí, mas é como a gente lida com essa dificuldade que nos torna protagonista ou vitimista. A ideia não é negar a dificuldade, não é falar que está tudo sempre bom, a gente está sempre rindo. Não, está tudo bem, para mim não tem problema. Isso não é ser protagonista, isso é ser bobo alegre, na verdade. Agora, o protagonista, ele fala sim do que pega para ele mapeia seus sentimentos, fala desses sentimentos para o outro, sugere solução, mas querendo construir ponte. Ele vai para frente. Então, gente, eu não quero que ninguém precisa negar a dificuldade. Nós temos dificuldade mesmo. Eu tenho deficiência visual. Esse exemplo que eu dei de ser infantilizado, eu sou todo dia infantilizado. Vira e mexe, eu quero acessar alguma coisa e não tem acessibilidade. Então, eu posso ficar em casa aqui chorando e todo mundo falando, Guilherme, você é um herói só por respirar. Ou eu tento encontrar soluções. Ou eu converso com as pessoas para elas, eu falo como que eu quero ser ajudado. Então, claro que hoje a gente passou recados aqui para os gestores, que tem muito a ver com essa conversa, com os colaboradores que não têm deficiência, mas a gente que tem deficiência também faz parte dessa solução. Então, é esse o convite. E eu tenho certeza, se vocês estão numa empresa como a TIM, se vocês estão aqui, mesmo de fora da TIM, assistindo a nossa live, é porque vocês têm um perfil protagonista. E é esse perfil que vocês têm que lembrar que vocês são na hora que aparecer a dificuldade. Boa, Guilherme. Agora vamos falar de um assunto que é o assunto do momento. Aí fora e aqui na TIM também a gente acabou de lançar a AI Academy, a gente tem tem construído algumas academias de treinamento muito focadas no que a gente chama internamente de new caps, que são as novas capabilities para o nosso negócio. E aí, trazendo a AI para a diversidade e inclusão, Guilherme, na sua perspectiva, a AI pode alavancar a contratação e inclusão de profissionais com deficiência? E queria que você falasse para a gente, como um homem cego, a AI te apoia, tem te apoiado? Você vê também perspectivas futuras, de longo ou de curto prazo, para que ela ajude ainda mais no processo de inclusão? Sim, até coincidentemente eu publiquei recentemente, acho que meu vídeo foi ontem pro ar, fala sobre isso. Quem tiver curiosidade, já faço aqui meu merchan, me segue lá, Bara Guilherme, meu nome é Guilherme Bara, Bara Guilherme no Instagram, tem um vídeo que eu falo sobre isso. E assim, a inteligência artificial, assim como a internet como um todo, ele pode ser ótimo, pode ser péssimo, vai depender de como a gente usar. E aí, assim, primeiro eu vou falar enquanto uma pessoa cega, para mim é fantástico. Hoje, assim, eu pego uma fotografia, eu pego qualquer documento, eu não lembro, acho que em qualquer formato que eu receber um documento hoje, um documento digital, eu compartilho com aplicativos que tem já a função ali, que tem a inteligência artificial instalada, ele me fala o detalhe do detalhe. E mais do que me falar o detalhe do detalhe, eu converso com ele. Eu falo assim, qual é mesmo a data do evento que está escrito no convite? E ele me fala.
Eu falo, me fala mais detalhes do cenário. Se você me mandar um documento, se você mandar uma fotografia, eu converso com a foto. Eu posso perguntar assim, eu quero saber, me fala mais detalhes do cabelo da Érica. Eu quero saber a roupa dela. A roupa dela é condizente a um ambiente de trabalho ou é uma roupa mais social? E eu converso com ele. Então, isso abre uma possibilidade absurda para a pessoa que não enxerga, para a pessoa cega, ter acesso a informações. Sejam nesse aspecto social, como eu trouxe o exemplo agora, seja no aspecto profissional, para ler documentos que os leitores de tela anteriores nem conseguiam ler. Né? Porque, então, ele consegue ler imagens. Os leitores de tela anteriores não liam imagens. Tinha que ter texto, e texto em arquivos mais simples. Né? Então, é fantástico. Agora, quando a gente usa inteligência artificial para recrutamento e seleção, isso pode ajudar, mas, assim, a gente precisa ver o tamanho dessa inteligência. Ela precisa evoluir para considerar exceção. Porque se ela funcionar igual ao nosso cérebro, vai acontecer o impacto do viés, extrapolar para o todo o que é média. E quando a gente fala em média e em padrão, é aí que às vezes a gente exclui. Então, a gente, quem programa a inteligência artificial, eu tenho certeza que eles estão tendo essa preocupação e cada vez mais vão ter. E vão ter por quê? Porque pessoas como nós estamos alertando. Não extrapole para o todo automaticamente o que é médio ou estereótipo, senão você vai deixar muita gente de fora. Porque se você olhar no ambiente corporativo, tem poucas pessoas com deficiência. E quando eu pedir para uma inteligência artificial me traçar qual é o modelo de profissional, provavelmente ele nunca vai colocar uma pessoa com deficiência, porque ele não está acostumado a ver. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Se a gente só se basear em padrão, em média, a gente vai continuar discriminando. Mas eu tenho certeza que esse cuidado a gente vai ter na hora de programar nossas máquinas. Por isso a importância da diversidade nos times de TI, de programadores, né, de todas essas novas tecnologias. Guilherme, eu queria trazer uma pergunta que foi colocada aqui no chat. Achei bem interessante. Para você nos ajudar aqui. Guilherme, sempre ouvi dizer que quem não tem um sentido tem os outros muito desenvolvidos. Isso é verdade mesmo? Vamos lá, Guilherme, é fato ou fake? Olha, é fake. Eu vou explicar por quê. Por que é fake, gente? Eu sei que é um... É assim, eu sou cego, então não uso minha visão. Não é que assim, olha, assim, se eu tivesse nascido cego, não é que eu nasci com assim, nossa, ele ouve longe, não. Assim, na verdade, o que eu faço, eu presto mais atenção na minha audição. Então, assim, eu não tenho maior capacidade auditiva do que a pessoa que enxerga. Eu só presto mais atenção na audição. E muitas vezes, é impressionante, eu estou conversando com uma pessoa que enxerga, e às vezes ela não está olhando para mim. Eu falo, olha aqui para mim. E ela não entende como que eu sei. Gente, isso não precisa nenhuma máquina. Esse é um exercício que dá para fazer daquele jeito que eu acabei de condenar. É só você fechar o olho e ver. Quem conversa com você, na hora que ele vira para o lado, você percebe na hora. É que, de novo, como a gente espera, às vezes, tão pouco da pessoa com deficiência, é muito fácil a gente ir para o super-herói. Gente, não tem superpoder. A gente só presta mais atenção em alguns outros sentidos nossos. Boa. Felipe, eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui da galera, se a gente pode partir para as considerações finais. Foi só essa pergunta mesmo, Eriquíssima. Pode seguir. Tá bem. Então, Guilherme, amamos. Os comentários aqui são dezenas, falando muito bem dessa tarde, dessa oportunidade de aprender com você e de sair daqui com provocações, né? Para a gente ter uma abertura mental a pensar um pouco diferente do que vínhamos pensando até aqui. Então, queria muito agradecer, dizer que a gente está trabalhando fortemente desde 2019 na pauta de inclusão. Ainda temos muitos desafios pela frente, não são poucos, e a gente se coloca nesse lugar de construir junto com as pessoas o tempo inteiro, né? Porque a gente olha o que está sendo feito lá fora, a gente olha o que o nosso time precisa e quer fazer. Mas eu queria que você deixasse um recado final para todo mundo que está assistindo a gente. A gente teve uma live aqui bombando com quase 500 pessoas internas da TIM, né, de diferentes áreas. Eu queria que você deixasse algum recado final, que deixasse todo mundo um pouco mais reflexivo e partindo para uma atuação mais protagonista. Começar a fazer diferente, não só pensar diferente. O que você pode trazer para a gente? Olha, acho que tem 2 pontos. Primeiro, gente, o caminho da inclusão, ele não é uma linha reta. Ele não é uma linha reta. Ele vai ter dificuldade. Vai ter, eu garanto que algum problema vai ter. Só que você pode pegar o problema para boicotar o processo. Ô, RH, falei que não ia dar, não dá. Ou você pega o problema como lição aprendida.
que é o que você faz em tudo que você quer que dê certo. O que aconteceu naquele processo que a gente pode mudar para a gente mitigar o risco? É isso que você faz quando você quer que dê certo. Leve esse olhar para a inclusão, seja de qualquer público, aqui é o nosso tema da pessoa com deficiência. Agora, para fechar, só pegando o gancho ali do protagonismo, gente, do vitimismo, é aquilo que eu falei, né? Isso, para quem tem deficiência, isso é tão no nosso dia a dia, assim, nos desafios que a gente tem na nossa vida, é como se houvesse essa bifurcação. E sempre tem essas duas possibilidades, o caminho do protagonismo e do vitimismo. E o do vitimismo é sedutor, porque, como eu falei aqui, ele é baseado em fato real. Eu poderia ficar aqui até 3 horas falando aqui, poderia ficar um tempão falando, provavelmente sozinho, porque a galera ia embora, falando de perrengue que eu passo por ser cego. Às vezes que eu já caí no bueiro, que deixaram aberto, às vezes que eu ia fazer entrevista, o pessoal, sabe, um me passava para o outro, queria evitar logo a situação. Eu poderia falar tanta coisa, aí você ia falar, Guilherme, que isso, fica em casa, cara, pega um benefício do governo, tenta se aposentar, eu te levo até bombom à noite, tá tudo certo. Agora, o outro caminho é o do protagonista. Como eu falei, protagonista não acha que dificuldade é mimimi, não, ele sente na pele, ele sabe o desafio. Só que é o que ele faz a partir do sentimento dele que o torna um não protagonista. Gente, o protagonista, as pessoas em geral, eu adoraria que todo mundo nascesse sabendo tudo sobre deficiência visual. Seria lindo, seria ótimo para mim. Só que eu não preciso pensar 30 segundos para lembrar que meu pai não sabe, que minha mãe não sabe, que meus melhores amigos não sabem, que eu não sei. Eu vejo, então, é importante a gente perceber a nossa vulnerabilidade. Eu vejo pessoas com deficiência que, quando erram com elas, baseado em dores legítimas, elas vão lá, fazem um escândalo, mandam e-mail para a empresa inteira, empresa capacitista, não sabe nada, tal. E essa mesma pessoa no almoço chama o coleguinha de Bambi, achando que está só descontraindo, sabe? Eu conheço pessoas do tema LGBT que, se você erra um termo, homofóbico, não sei o que, tal, e na hora que ele desce do palco e te encontra, ele finge que não te viu, porque ele não sabe cumprimentar uma pessoa cega. Por quê? Porque ele é malvado? Não, porque ele é como eu, como você que está me assistindo. Vulnerável. Quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, fica mais fácil respeitar a vulnerabilidade e o processo do outro. E a ideia, como eu falei, não é passar pano, é trazer as questões, os pontos, mas querendo construir ponte e não muro. O convite que eu quero deixar para cada pessoa aqui, com ou sem deficiência, é para que a gente fortaleça um ambiente onde a gente pergunte mais e deduza menos, que aí sim a gente se conecta com a realidade do outro. Para que a gente foque na solução e não no problema. Nem tudo vai ter solução, gente, mas só vai ter se você der chance para a solução. Para que você use o problema como lição aprendida e não para boicotar. Porque dessa forma a gente vai fortalecer um ambiente onde mais pessoas possam ser protagonistas das suas carreiras e, consequentemente, das suas vidas. Gente, super obrigado. Que prazer ser parceiro de uma empresa como a TIM. Desde o briefing que eu recebo de vocês, eu percebo a seriedade que vocês tratam. Então, para mim, é um prazer e uma responsabilidade ser parceiro de vocês. Obrigadão. Para a gente é excelente contar com você nessa trajetória que é a cada dia construída com mais aprendizado. A gente acerta, a gente erra, mas a gente segue e tendo, obviamente, conhecimento de pessoas como você nos ajudando nisso tudo. Obrigadíssima, Guilherme. A gente em breve deve se encontrar de novo, porque a galera amou ter você aqui com a gente. Gente, muito obrigada. Quem se conectou com a gente e destinou essa 1 horinha para estar aqui conosco nesse Team Convida. Obrigada e até a próxima.